Cumprimentos amados com a paz do Senhor, chegamos à nossa 7ª videoaula da nossa lição juvenis. Dentro desse trimestre estamos aprendendo sobre os personagens marcantes da Bíblia. E hoje vamos falar sobre um pouco sobre o Jônatas, o Jônatas que era filho de Saul, Jônatas, e tornou-se grande e ínfimo amigo do rei Davi, daquele que Deus havia, através do profeta Samuel, ungido para ser o próximo rei de Israel. Embora na época dessa amizade ele ainda não houvesse ainda assumido o trono, porque o rei atual, que era o pai do Jônatas, estava vivo, que era o Saul. E essa lição nos traz princípios de vida muito importantes para cada um de nós. Portanto, convido você a ficar até o final deste vídeo, porque quanto mais vai se aproximando aí o seu final, mais a lição vai nos trazendo instruções riquíssimas para as nossas vidas. Nosso texto inicial está em 1 Samuel 20, verso 42, que nos fala da seguinte forma: E disse Jônatas a Davi: Vai-te em paz, porque nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: O Senhor seja perpetuamente entre mim e ti, e entre minha semente e a tua semente. Veja o contato aí desses amigos, fazendo juramentos e desejando o bem do outro. Nossa leitura bíblica em classe está em 1 Samuel 18, que nos fala da seguinte forma: E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jônatas se ligou com a alma de Davi, e Jônatas o amou como a sua própria alma. E Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jônatas e Davi fizeram aliança, porque Jônatas o amava como a sua própria alma. E Jônatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre agente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que, vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças, com adufes, com alegria e com instrumentos de música. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. Nossos objetivos é enfatizar o caráter de Jônatas ao longo de suas atitudes, descrever sua lealdade incondicional, contemplar o valor de uma amizade verdadeira. Mas quem é Jônatas? Vamos ver aqui uma biografia de Jônatas. Jônatas é um príncipe de Israel, filho mais velho do rei Saul. Sua mãe se chamava Ainoã, e ele tinha 5 irmãos, 3 homens, que eram o Abinadab, Malquizua e Isbosete. E ele tinha também 2 irmãs mulheres, Merabe e Mical. Além destes, Jônatas também teve outros irmãos, filhos de uma concubina de Saul. Ele foi pai de Mefibosete, que tinha apenas 5 anos quando Jônatas morreu. Jônatas era um exímio guerreiro e herdou de seu pai grande força e aptidão para a guerra, destacando-se com o arco e a flecha. Aqui nós temos uma biografia de quem era Jônatas, filho de Saul e amigo de Davi. Em primeiro lugar, a lição traz que ele era um jovem de caráter e depois um guerreiro que conhece seu general. Como jovem de caráter, através do texto bíblico, dos textos que retrata a história do jovem Jônatas, ficamos cientes de que ele não se deixou contaminar pela sede de poder e inveja que adoeciam o seu pai, Saul, que se torna um inimigo número 1 de Davi, mesmo embora Davi já fosse seu genro, Saul se torna inimigo
de Davi por inveja, por saber que Davi estava sendo elogiado, atribuía-se a Davi 10 milhares e a Saul apenas milhares. Ao contrário, né, de Saul, Jonatas foi alguém com um caráter exemplar e princípios admiráveis. Observamos sua integridade, aplicada inclusive na execução de suas funções militares. Dentro do contexto de que ele era um guerreiro que conhece seu general, nós temos que, em certa ocasião, Jonatas derrotou uma guarnição inteira de filisteus. Essa guarnição era aí cerca de 20 homens, acompanhado apenas somente do seu escudeiro. Além do número de oponentes enfrentados, o que chama a atenção nesse episódio é o motivo que fez com que Jonatas se revestisse dessa coragem e ousadia para enfrentar. Jonatas não foi atingido por sua própria força, ou confiando apenas na sua experiência como guerreiro. Ele demonstra indignação por todo o mal feito pelos filisteus sem temor algum ao Deus Todo-Poderoso. Ele demonstra fé em Deus para dar livramento quando quando está com um exército numeroso, mas também quando está apenas ele e o seu escudeiro. Ele demonstra fé em Deus quando está no meio da multidão do exército, mas demonstra fé em Deus também quando está apenas com o escudeiro. Então fica claro que Jonathan era um homem de fé, porque confiava em Deus em qualquer situação. Por fim, nada evidencia tanto o caráter e os princípios de Jonathan quanto o fato de ele ter aberto mão de ser o sucessor do trono por entender o projeto divino que envolvia o seu amigo Davi. Veja o quanto Jonathan era um cara temente a Deus, um homem temente, porque se ele não temesse ao Senhor, ele poderia ter se revoltado contra Davi. Então ele se apega a Davi e ele entende que Davi seria a pessoa que iria assumir o trono no lugar de Jonathan, porque pela posição que o Jonathan estava como filho do rei Saul, ele seria o próximo rei. Veja que Jonathan não ambiciona ser rei. Então, quando ele não ambiciona, ele entende qual é a vontade de Deus, ele não tem problema nenhum em ter amizade com o próximo rei de Israel, que no caso aqui o Davi, né? Bem, onde encontrar um Jonathan é o nosso segundo capítulo. Após o jovem Davi matar Golias, a Bíblia narra o início de uma amizade rara e fenomenal, coroada pelo momento em que Jonatas e Davi fizeram uma aliança. Na ocasião, Jonatas, que era príncipe, que era o herdeiro do trono, presenteou o amigo com a sua capa, a sua armadura e até mesmo com o seu arco e espada. Tal simbologia é muito forte, ainda mais se considerarmos o fato de que muitos viam Davi como uma ameaça à casa de Saul. Além disso, a Bíblia registra que Saul e o seu filho se destacavam por suas armas, pois a estratégia dos filisteus era manter os hebreus desarmados e não havia ferreiro em Israel para produzir mais armas. Mas ainda assim, Jonatas abriu mão desses pertences valiosos porque entendeu o valor infinitamente maior de uma verdadeira amizade. Veja que Jonathan presenteia Davi com o que ele tinha de melhor e de mais importante: o seu próprio armamento, sua própria capa. Se não houvesse ali uma amizade, como foi colocado um pouco acima, fenomenal, isso não seria possível. Então, o gesto público de Jonathan ao presentear Davi retrata não apenas sua lealdade, mas também o seu provável reconhecimento de que o amigo era o escolhido de Deus para reinar sobre Israel. E talvez seja nesse ponto que a história começa a ganhar ares inacreditáveis. Veja que interessante. Jonathan era o príncipe que, por direito, seria o futuro rei de Israel. Esse príncipe se desarma e entrega as armas para Davi. Quer dizer, ele tinha uma amizade com Davi
acompanhado com uma confiança tão grande que ele entrega tudo que tem para Davi. Quer dizer, nunca passava na cabeça de Jonathan que Davi poderia dar contra ele e tirar sua vida para assumir o trono. De forma nenhuma. Ele cria numa amizade genuína, né? Ele cria de que ali não haveria traição. Isso é muito interessante. Né? Como nós precisamos de amizades desse tipo nos dias atuais. E o fato é que só Deus transformando a vida das pessoas para que isso se torne realmente possível. Ser ou não ser rei? Eis a questão. Jonatas era o sucessor natural ao trono. Todo o poder, riquezas e autoridade conferidas ao seu pai deveriam passar às mãos dele. Olha isso. Quem abriria mão de tamanho prestígio e poder para manter sua lealdade diante de Deus e de um amigo? Que era o que Jonatas estava fazendo com relação a Davi. Jonatas é a resposta. Esse é o homem. Ele poderia ter seguido os passos de Saul e perseguido aquele que aparentemente era uma ameaça ao seu trono. Mas Jonatas agiu diferente. Talvez por se identificar e apreciar a fé daquele jovem que enfrentou o gigante Golias, atribuindo toda a glória ao Deus de Israel. O fato é que Jonatas sabia e disse com todas as letras ao próprio Davi, procurando animá-lo diante de terrível perseguição. Ele disse assim, não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém, tu reinarás sobre Israel. Ora, mas o rei não seria Jonathan pelo direito? Sim, mas ele entendia a vontade de Deus. Jonathan aceitou a vontade de Deus. Jonathan não foi rebelde contra Deus, levantando-se contra Davi, para que Davi não reinasse. Pelo contrário, Jonathan deu lugar para Deus. Então nós só teremos verdadeiros amigos, não amigos que vão estar com você apenas nos seus momentos bons. Mas nós teremos amigos nos momentos mais difíceis, não pensando em tirar um proveito, quando nós toparmos com pessoas que reconhecem a vontade de Deus e o quanto ela deve prevalecer sobre os negócios humanos, sobre as questões humanas. Entende como isso é interessante? Então Jonathan foi um amigo leal em todo o tempo. E como diz Provérbios, na angústia de Davi, ele foi um irmão. Jonathan teve caráter suficiente para dar mais valor à vontade de Deus e à sua amizade do que a toda a glória do trono humano. Havia uma glória esperando Jonathan. Ele abre mão da glória para ficar com duas coisas para ele importantíssimas: Deus, a vontade de Deus, e a amizade com aquela pessoa que Deus havia escolhido para estar no trono. Procura-se nosso segundo subtópico. E a pergunta que não quer calar é: onde encontrar um amigo como Jonatas? Sem ambição, sem inveja. Ainda é possível encontrar pessoas com tal nível de amor e lealdade ao próximo? Onde estão as pessoas dispostas a abrir mão de benefícios próprios em favor do outro? Você tem amigos que se alegram com suas alegrias e choram contigo diante das suas lágrimas? Amigos que não se sentem intimidados ou inseguros diante do seu sucesso e qualidades? Você é esse tipo de amigo? Você fica feliz com o sucesso do outro? Você fica feliz quando o outro é exaltado? Você fica feliz quando as coisas dá tudo certo para o seu amigo? Porque se sim, se você ficar feliz com ele, então você tem toda a chance para ser um verdadeiro amigo.
Não é verdade? Tem você se importado com seu amigo ao ponto de estar presente com ele em muitos momentos da sua vida? Momentos de alegria, momentos de descontração, momentos de lazer, em alguns momentos difíceis, até mesmo para visitá-lo no hospital, se for necessário, se for o caso. Então, se sim, você tem tudo para ser um verdadeiro amigo. Bem, terceiro tópico. Terceiro tópico, não tem preço. Fazer o bem sem olhar a quem. Que benefício Jonathan colheu por tamanha lealdade? Ele morreu jovem na mesma batalha que tomou a vida de seu pai e de seus 2 irmãos. Talvez o sentimento de decepção brotasse no coração de quem agiu apenas visando algum retorno. Mas, sem dúvida, esse não foi o sentimento que tomou conta do coração de Jonathan. Jonathan não estava fazendo o que estava fazendo pensando no retorno. Pelo contrário, ele estava abrindo mão sem esperar um retorno pessoal. Ele não foi íntegro e leal, objetivando o que receberia em troca. Contudo, a sua idoneidade repercutiu mesmo após sua morte, quando Davi usou de bondade para com o filho de seu amigo, no caso o filho do Jonathan, que foi o Mefibosete. E se o legado é deixado em pessoas e não em coisas, Jonatas poderia se orgulhar por deixar um incrível, que nos serve de exemplo até os dias de hoje. Quer dizer, e se o legado é deixado em pessoas e não em coisas, Jonatas poderia se orgulhar por ter deixado um incrível legado para cada um de nós. 3.2. Quantidade não é qualidade. Talvez um grande problema nos dias atuais seja atribuir o mesmo adjetivo a todas as relações. Chamamos de amigos os que confiamos, que nos aconselham, mas também os que vemos uma vez por mês e até aqueles a quem nunca vemos. Por exemplo, os famosos amigos virtuais de alguma rede social. 3.000, 4.000, eu tenho 5.000 amigos. Pessoas que nem te conhecem, que talvez conheçam apenas a sua fotografia. Nada mais do que isso. Pessoas que na verdade não sentem nada por você. E a gente chama de amigo. Olha que coisa séria. Mas olhar para o que a Bíblia diz sobre a amizade nos ajudará a identificar as pessoas de quem temos de fato amor verdadeiro e lealdade incondicional. O sábio Salomão, por exemplo, nos ensina que um amigo ama em todo o tempo, mas na adversidade se revela um irmão. Provérbios, capítulo 17, verso 17. Há muitas pessoas que não estão dispostas a viver o dia da luta ao seu lado, mas são as primeiras da fila quando o assunto é festa. Vamos festejar? Vamos lá, tô dentro, tô junto, tô com você, conta comigo. Ou usufruir das vitórias. Para usufruir das vitórias não falta amigo, de jeito algum. Já outras até conseguem ficar ao seu lado frente ao dia mau, no semear em lágrimas. Entretanto, não suportam a sua felicidade. Que amigo, né? Entretanto, não suportam a sua felicidade quando o momento é de colher com alegria. Eles ficam entristecidos, eles ficam por fora, eles se sentem mal, porque a felicidade chegou na sua vida, a felicidade chegou na sua casa. Verdade é que não adianta se orgulhar por ter incontáveis amigos, já que geralmente os que pensam possuir tantas amizades findam caindo em ruínas. Por isso, não se impressione com a quantidade de suas amizades. Antes, busque discernir a qualidade de cada uma delas e assim encontrar e valorizar aqueles amigos mais chegados do que irmão,
como diz Provérbios. O próprio Jesus nos ensinou o princípio da amizade sacrificial, após nos chamar de amigos. João 15, versículo de número 15. Ele nos entregou tudo, sem esperar receber nada em troca. Sem dúvida, o melhor amigo que alguém pode ter, Jesus. Você valoriza a amizade de Jesus? Ele te amou e deu tudo ao seu favor, sem que você merecesse nada em absoluto. Bem, último subtópico: valor ou preço? O que você busca? Amigos de verdade estão presentes em todos os momentos. Amigos que merecem todo o nosso reconhecimento, honra e reciprocidade são os que não abrem mão da lealdade, apesar dos prejuízos e sem olhar para os benefícios. Aproveite este estudo que estamos transmitindo, essa lição, essa videoaula, para refletir no seguinte: as suas amizades, elas têm alguma aparência com a amizade entre Jonathan e Davi? Você sente que as suas amizades são genuínas? Você pode confiar? Elas podem confiar em você? E aqui nós aprendemos, nesta lição com Jonatas, como devemos ser um amigo melhor. E aprendemos quais são os nossos melhores amigos. Afinal, um verdadeiro amigo não tem preço, mas tem um valor inestimável, um valor incalculável, um valor enorme, muito grande. Então, que nós possamos zelar pelos nossos verdadeiros amigos e nós, também da mesma forma, possamos ser verdadeiros amigos. Concluímos a nossa lição de hoje dentro deste assunto da amizade verdadeira, dizendo que a amizade verdadeira é uma dádiva do Senhor. É presente, é bênção de Deus. Contudo, não se engane. A palavra de Deus nos alerta que há amizades que não vale a pena, pois em nada acrescentam e ainda podem servir de laço para nos derrubar. Que todos os seus amigos possam encontrar em você a integridade e lealdade que Davi achou em Jonathan. Que sejamos um Jonathan na vida, no sentido de ser leal na sua amizade para com o próximo. E que Deus te ajude a encontrar amigos verdadeiros, dotados de caráter, lealdade, e esta lealdade incondicional. Então essa é a nossa lição. Que Deus abençoe sua vida e seu círculo de amizade seja dentro dos moldes da palavra que aprendemos hoje sobre o Jonathan.